Olá. Então, nossa equipe ficou sobre a interação de animais selvagens em zoológicos e visitantes também. Então, para contar essa história, é, vamos se atentar a alguns fatos históricos. Vamos falar aqui desde da Idade da Pedra, esse homem ele vem se descobrindo inúmeras vantagens na utilização desses animais. Então, eles descobriram que, que eles podiam ser utilizados como utilizar a pele para vestimentas, como alimento, como também uma força de carga, né? Mas futuramente eles utilizaram, e também como mascote também, que os cachorros, por exemplo, eles vêm desde esse tempo ajudando o ser humano, principalmente na caça. E nos dias atuais, somente como um animal doméstico mesmo, de casa. Também vemos também na Roma Antiga que esses animais eles ganharam bastante espaço por conta da curiosidade da população, por conta da sua beleza exótica e também da sua ferocidade, principalmente como os leões e animais assim mais felinos de grande porte. Então, começou-se a participar de grandes eventos, como no Coliseu de Roma, que eram eventos de luta de gladiadores e animais que aglomerava muitas pessoas nesses eventos. Então, era uma forma também da população ela esquecer as questões sociais que aconteciam nessa época. No Brasil, esse processo ele vai começar com a chegada dos portugueses, e nos primeiros 30 anos de colonização já tinha uma grande exportação desses animais, desde onça, passou por conta da retirada de sua pele, e também de algumas aves também, como por conta de sua beleza. Então, essa implementação desses animais e a curiosidade da população mundial, então iniciou-se grandes expedições, que essas expedições eram destinadas à captura desses animais. Como na Europa ele não tinha essa diversidade toda de animais, então muitos animais eram retirados daqui da América e também da África também, muitos animais. Então, ficou conhecido como tráfico internacional de animais silvestres, em que hoje é ilegal esse translado, porém ainda acontece muito. E a cada 10 animais traficados, somente um chega ao destino. Então, vai ser uma perda da biodiversidade muito grande. Contra isso, existem algumas leis, projetos também, que são voltados à população, por conta que a questão cultural ainda existe bastante no Brasil, por conta que muitas pessoas elas retiram animais da natureza e criam como pets em casa. Então, isso é ilegal. Então, é feita uma educação ambiental, principalmente pelos órgãos responsáveis e também pelos zoológicos também, que eles dão essa parte de educação ambiental. Bem, pessoal, o que justificou a criação dos zoológicos, né? Primeiramente, os primeiros zoológicos foram criados com o intuito de diversão para as pessoas, né? Que era o quê? As pessoas iam até lá para conhecer as espécies, mas não com o intuito educativo que temos hoje. Iam para passear e se divertir, né? E hoje não. Hoje o zoológico, ele tem o intuito de quê? O zoológico hoje ele tem um intuito de educação das pessoas, né? Além de um papel muito importante que o zoológico tem na preservação das espécies, né? Onde hoje já se vem trabalhando técnicas de reprodução dessas espécies, né? Por elas estarem lá, fica mais fácil realizar esse trabalho, né, de reprodução e também de educação das pessoas, né? Onde hoje
dentro dos zoológicos, vem sendo feito um trabalho de educação e conscientização dessas pessoas, né? Tanto de preservação, né? Cuidados com o meio ambiente, né? Então, muita coisa mudou com o decorrer do tempo dentro do zoológico. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a interação entre os animais e os tratadores do zoo. Bom, os tratadores são responsáveis pelo cuidado diário com esses animais, eles que contribuem com os programas de manejo, visando a saúde e o bem-estar animal. E o papel desse tratador envolve também trabalho físico, ajudar e a carregar seus materiais de trabalho, bem como limpar as jaulas e os recintos, e também preparar a alimentação, alimentá-los e auxiliar na captura desses animais e também a restrição dos animais para os treinamentos. Os profissionais, esses tratadores, eles também interagem bastante com os visitantes. Como é que ocorre essa interação? Principalmente informando e ensinando algo sobre aquela espécie e também contando a história daquele animal e falando o porquê deles estarem ali. Os tratadores, eles entram nos recintos e visitam os animais diariamente. Por isso, eles estabelecem uma relação mais estreita com aqueles animais que se encontram ali em cativeiro. O que existe bastante responsabilidade nos cuidados diários e com a vida daquela espécie que se encontra em confinamento, justamente por se tratar de um animal selvagem, que mesmo ele tendo essas trocas de afeto e até mesmo troca de olhares, diariamente, qualquer movimento estranho que aquele animal não esteja acostumado, no caso, movimento, barulho, gesto, e até mesmo a presença do próprio público, dos visitantes, eles podem se estressar com aquilo, entender o contato de uma forma diferente e vir atacar os seus tratadores. Assim, são imprescindível a atenção e o olhar do tratador para com esses animais, e também a questão em questão dos próprios laços que o animal desenvolve com aqueles tratadores. No caso, o amor relacionado ao apego pode apresentar desdobramentos prejudiciais para o animal em cativeiro. Por quê? O animal desenvolve laços com aquele tratador, desenvolve um afeto, mas aí o que é que acontece? O tratador é trocado, troca um tratador, o cuidador, por outra pessoa, substitui. No caso, aquele animal ele vai sentir a falta do tratador, além de todo o ambiente em que ele vive, que já causa uma situação de estresse. Aí, no caso, coloca uma pessoa nova. Aí isso vai afetar diretamente no psicológico e no sentimento daquele animal, podemos dizer assim. Bom, eu vou falar um pouco sobre as práticas de domesticação que são utilizadas no zoológico. Nós colocamos alguns pontos aqui que são, na verdade, objetivos que eles têm com essa domesticação, com esse tipo de prática. Principalmente a afinidade e confiança com o animal. Precisa estabelecer ali uma relação com o animal, em que o animal possa confiar no humano, assim como o humano confiar no animal. Questão de limite de contatos. É saber entender que os animais, eles têm seus limites de você ali entrar em contato, regiões que você pode pegar e regiões que você não deve pegar, momentos em que ele está mais receptivo, momentos que ele não está. Assim como interações e gestos também, que servem tanto para o tratador como para o público também do zoológico, que deve ser orientado a alguns gestos, barulhos, algumas dessas coisas devem ser evitadas e explicadas para o público de acordo com o animal e de acordo com as necessidades daquele animal. A principal prática, o principal objeto de domesticação é o condicionamento operante, que é utilizado nesses animais. O que seria esse condicionamento operante? Ele é baseado em duas coisas. A questão de reforço positivo e de reforço negativo. Esse reforço vai fazer com que esse animal ele passe a associar as coisas melhores de acordo com o que o tratador deseja daquele animal e de acordo com o que ele não deseja também do animal. Por exemplo,
se o tratador deseja estimular alguma ação desse animal, algum comportamento que seja positivo, que seja algo bom para o tratador e para o animal, ele vai estimular o animal a fazer isso. E aí, quando o animal fizer tudo certo, ele vai lá e dá um reforço positivo, que seria uma comida, uma comida assim, um petisco, alguma coisa nesse sentido, um alimento, que aí a gente chama também aí de primário, ou pode ser um secundário também, que já vimos que pode ser um clique, um apito, que em seguida vem de uma recompensa com agrado de comida, alguma coisa do tipo. Então, toda vez que um animal fizer algo que o tratador manifestou de forma positiva e que ele quer que o animal faça aquilo, ele vai receber essa recompensa. Caso contrário, o animal não faça ou não escute o tratador de alguma forma, ele vai receber o reforço negativo. Esse reforço negativo é mais como se fosse uma punição. Mas essa punição não é algo que seja físico ou psicológico ao animal. Essa punição é simplesmente não dar aquele agrado pelaquela ação que o animal teve. E aí, assim, os tratadores eles vão estimulando os animais e eles vão associando as coisas de o que vai ser bom para ganhar um agrado e o que não vai ser bom. Esse tipo de condicionamento, que é o condicionamento operante, ele é muito utilizado, está sendo mais ainda utilizado nos zoológicos, principalmente aqui no Brasil, porque ele ajuda o animal nessa troca com o humano, com o tratador, dá uma afinidade, uma questão de confiança mais entre eles e também facilita questões de exames, por exemplo, nesses zoológicos, para evitar contenção química, contenção física e evitar um estresse do animal. Então, esse condicionamento ele é muito utilizado nesse sentido, com esse benefício. Outra coisa que é importante salientar, não é feito quando o tratador quer, na hora que o tratador quer. É feito de acordo com como o animal está naquele dia, se o animal está receptivo, se o animal está disposto a fazer as atividades, se ele está com comportamento de atenção, de disposição, de paciência, aí se faz esse treinamento. Caso o animal não esteja assim, não se faz e não obriga o animal a fazer nada, que é outro benefício desse condicionamento operante. O animal faz de forma voluntária. Ele não é obrigado a fazer nada e as punições não são físicas, não são psicológicas, não deixam um animal com fome, por exemplo, para fazer isso. É simplesmente não dar aquela recompensa momentânea por aquilo. Eu vou falar agora sobre a questão de problemas enfrentados pelos zoológicos e por parques aquáticos que trabalham com animais selvagens também. Eu coloquei 4 pontos, que são pontos que eu acho que são totalmente importantes a serem discutidos. Bom, o primeiro ponto é a questão dos acidentes, que infelizmente acontece, não é algo que seja surreal, mas também não é algo rotineiro, mas infelizmente a gente tem alguns relatos de acidentes. Em questão do tratador, né, em questão da interação humano-animal, que seja o tratador e o animal, os acidentes eles acontecem por conta do instinto, né? Esses animais, apesar de serem animais domesticados e animais que têm um convívio diário, né, um contato diário e um contato direto com o humano, eles têm essa interação, eles são animais selvagens e a maioria desses animais são animais predadores. Então, eles nascem com esse instinto, né? Um instinto materno, um instinto paterno, é o instinto que eles têm de serem, na maioria, né, da questão desses acidentes selvagens, mas não que seja uma questão de mau comportamento ou de coisas assim, que levem a eles fazer isso. E sim é mais a questão do instinto, né? Então, essa questão do instinto de ser selvagem uma hora ou outra, isso pode vir a acontecer. Então, a gente tem que ter total consciência que, querendo ou não, a gente não pode domesticar um animal selvagem 100%. Então, ele não vai ser 100% todo o tempo, ao longo de toda a vida dele. Uma hora ou outra, esse instinto vai renascer e ele pode, sim, né, querer atacar. Mas isso em relação à questão dos tratadores, que são os tratadores que convivem diariamente, que treinam esses animais, né, que domesticam esses animais, e em questão disso. Em relação a visitantes, porque infelizmente também acontece, né, alguns acidentes, tem alguns relatos, é mais por irresponsabilidade mesmo dos visitantes.
né? Porque os visitantes, às vezes, eles são um pouco atrevidos e às vezes, querem tirar uma foto, querem fazer um vídeo mais perto e acabam desrespeitando o espaço do animal, né? E são pessoas estranhas, não são pessoas do convívio, né, direto, como os tratadores são, né, daqueles animais. Então, na maioria dos zoológicos, né, tem que ter a questão do espaçamento dos animais, o que você pode ou não fazer, né, diante desses animais. E às vezes o pessoal, ultrapassam esse tipo de limite e infelizmente acontece do animal se sentir ameaçado e sim, né, poder atacar. Outro ponto muito importante é a questão da falta de conhecimento. Nós, humanos, a gente tem, né, o hábito de criar cães e gatos em casa. Então, a gente é acostumado com o comportamento daquele animal, né? A hora que ele come, o tanto de água que ele consome, o jeito que ele brinca. Então, a gente é totalmente alienado a esse tipo de comportamento, porque são animais domésticos e são animais do nosso convívio. E quando a gente vai lá para um zoológico, um parque aquático desse, a gente tem o querer pensar, né, que tipo, esse animal, eu cheguei lá e não tinha uma vasilha de água lá, ele tá passando sede, ou então, aqui é muito pequeno, eu vou visitar um terrário de uma cobra e ela tá lá bem escondidinha no escuro. O pessoal costuma muito dizer que é um tipo de maus tratos, ou então que o animal, ele tá estressado, e acaba, né, levando esse pensamento a algo que não existe, né, que tipo é totalmente o comportamento, ele está relacionado ao animal. Então, aquilo é um comportamento normal para aquele animal. Então, o ambiente está ok, o comportamento dele está ok. O estresse animal é totalmente outra coisa, né, é outra vertente. Porém, durante o acompanhamento no zoológico, é para estar tudo nos conformes. Então, o comportamento é normal, é totalmente divergente. O comportamento animal de animais selvagens do que de cães e gatos. Então, outra coisa também muito importante dessa questão da falta de conhecimento é que os visitantes, é muito importante para eles saberem que esses animais de zoológicos e desses parques aquáticos, eles não são retirados da natureza, e sim eles são retirados de tráfego, de algo que esteja maltratando eles. Não são animais que o pessoal vai lá e tira literalmente da natureza, tira ele do habitat natural dele para colocar ele no zoológico. Não, esses animais, eles são animais resgatados. Então, essa questão é muito importante falar, essa questão dessa falta de conhecimento, tanto do comportamento, de como esses animais apareceram, né, no zoológico. Outro ponto bastante chato, né, que a maioria dos zoológicos enfrentam é a questão da fiscalização. Essa fiscalização, ela tem que ocorrer, porque tem que ser averiguado como está o estado de saúde desses animais, como esses animais estão, em que espaço esses animais estão vivendo, porque aí a gente já atrela essa questão do enriquecimento ambiental, que também é outro ponto totalmente importante. Então, infelizmente, tem alguns zoológicos que trabalham, sim, de forma errada, né, ilegalizada, e aí o justo acaba pagando pelo pecador. Porém, isso já está sendo bastante corrigido, né? Então, essas fiscalizações, elas estão sendo bem mais rígidas para que isso não aconteça. E aí tem o ponto do enriquecimento ambiental, que é um fator totalmente importante, muito importante para os animais, porque não é só tem que criar um leão e tem que criar ele num espaço ótimo, num espaço muito grande, com variedade de coisas que ele teria na selva. A gente tem que procurar simular bastante o habitat natural. Então, o enriquecimento ambiental é algo que tem que ser bem legal, tem que ser bem firme,